Prezados irmãos e irmãs, eu quero, mais uma vez, em nome de todo o poder celestial, agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs que vieram enfeitar o nosso jardim apostólico nesta noite. Em nome do nosso Deus, de todos os seus santos, nosso muito obrigado. Também agradeço, desde já, o ministério que compõem o reforço, o braço forte desta igreja, da Santa Avó Rosa. Todos os diáconos, diaconisa, os pastores, nosso muito obrigado. Ao coral também, quero dirigir os meus agradecimentos em nome destes santos poderosos. Nosso muito obrigado. Também aos que nos assistem dos seus lares, através da rede avançada, nós também agradecemos e dirigimos o nosso abraço a todos. Também quero fazer um convite em nome da Congregação Apostólica de Caçapava, São Paulo. Aqui, situada na rua Bernardino Manuel de Freitas, 165, na Vila Isabel. Nós convidamos a todos para virem assistir as nossas reuniões presencial ou online, ao sábado às 19h30 e aos domingos às 12 horas. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso muito obrigado. Irmãos, agora nós temos alguns minutos de meditação muito segura, porque é nos dada através das revelações do céu, que foi concretizada através do nosso santo profeta, irmão Aldo, orientando todo o seu povo. E nesses dias, irmãos, nós já começamos a oferecer àqueles que ainda não são batizados na nossa igreja, não se decidiram a se dar a este sacramento tão importante no seu viver. Então, este convite poderoso do céu, que é o convite do batismo nas águas. A nossa igreja já está em nome da Santa Avó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria, em nome do profeta Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do céu. Então, fazendo este convite a tantos quantos se interessarem aprimorar o seu viver e também viver de vez por toda ingressado no reino do céu. Irmãos, a mensagem é do nosso santo irmão Aldo através do boletim, e nós vamos recordar mais uma vez este anúncio tão importante. E, irmãos, esta doutrina verdadeira, atual, que hoje está no espírito do nosso povo e também relembrada paulatinamente através deste púlpito, quando nas épocas certas, como agora, nós anunciamos, irmãos, este convite celestial para os que não são batizados. Então, eu levo aos irmãos a mensagem e daqui a pouco nós encerraremos com a nossa oração final. O batismo nas águas. É muito importante esclarecer o significado e o valor do batismo para os filhos de Deus, pois estes devem demonstrar sua fé e fidelidade por meio de um bom testemunho, vivendo uma vida consagrada ao Pai, com honradez e santidade, separados do mundo pecador. Assim, sendo vivificados e alimentados espiritualmente pelas virtudes e pelo poder do Espírito Santo, os filhos de Deus devem, então, manter-se unidos ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, santo profeta de Deus. Para isto é necessário que sejam verdadeiramente consagrados, vivendo para Deus e não mais para o pecado, conforme o exemplo do próprio Jesus, que disse: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar, também viverá por mim. Então, irmãos e irmãs, de acordo com a doutrina e a vontade divina,
os verdadeiros filhos de Deus devem abandonar os sentimentos maus e os costumes pecaminosos, porque eles mancham a alma, a fim de viverem em santidade. Ao viverem exclusivamente para o Pai, no seu reino, é como então se deixassem de existir para o pecado. Disse então que morrem para o mundo, abandonam as trevas e passam a fazer somente a vontade de Deus. O batismo nas águas é a confirmação do batismo do Espírito Santo e uma declaração pública de fé. Embora seja o batismo do Espírito que dá vida ao espírito da pessoa, o batismo por imersão nas águas é uma decisão consciente de morrer para o pecado. É também o cumprimento da promessa do Pai, que perdoa todo o passado da pessoa, inclusive removendo com seu grande poder a influência do pecado que se originou da raça. Esse ato significa, então, o sepultamento do velho homem, dos pecados e dos sentimentos maus do coração, e confirma a ressurreição para a vida eterna que ocorre com o nascimento espiritual. Irmãos, esta unção gloriosa, milhares de apostólicos já estão vivendo nesta terra. É um momento cônscio de fé, quando a pessoa viu falar do Espírito Consolador, da promessa do nosso Senhor Jesus, e se entregou verdadeiramente a Ele. E dali em diante, com o poder dado à Santa Avó Rosa e ao santo profeta irmão Aldo, então a pessoa é religada aos céus e passa a ter força para viver e obedecer de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. Então, esta virtude é dada pela Santa Avó Rosa por Jesus no momento da conversão. A pessoa recebe o perdão e ainda, irmãos, para cumprir as promessas divinas, o apostólico ou aquele que se converte a esta verdadeira fé, ainda recebe uma virtude que lhes dá vida na alma e reza ainda a nossa doutrina. A partir daquele momento, um anjo, um santo ou mais, de acordo com o merecimento da pessoa, então passa doravante a estar na companhia daquele irmão, daquela irmã, ou da pessoa que vierem a converter a esta verdadeira fé. Então, irmãos, esta virtude foi chamada também pelos apóstolos de batismo com o Espírito Santo. É uma força celestial que, de acordo da coerência da pessoa, que agora era cheio de peripécias mundanas, de concupiscência da carne, e agora resolveu a obedecer a Deus, então essa virtude é dada à pessoa. E estes santos e anjos ficam na companhia da pessoa, se não vierem a pecar para a morte. Então veja, irmãos, que nós temos um povo muito grande, vencendo com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa, e sendo dirigido por este profeta bendito, como igreja dos tempos do fim. Então o batismo se cumpre verdadeiramente na nossa igreja, porque Jesus mesmo é que voltou para revelar todas estas coisas, e ele incluiu na sua doutrina este sacramento importante, e nesses dias fez valer nesta igreja, através da nossa Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. Então, aqui continua dizendo, os candidatos ao batismo, então devem estar bem preparados, e viver em obediência para que sejam batizados com fé.
Assim, os sentimentos maus são deixados nas águas, e aquele que vai se batizar é libertado do pecado que se originou da raça. Jesus também nos ensinou, por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que os pecados cometidos antes do batismo não precisa se preocupar. São perdoados por Deus e jamais serão cobrados, pois a partir do batismo, dali em diante, tudo se faz novo. Então, irmãos, nós não ficamos preocupados depois de decidir se batizar, depois de se dar a este sacramento tão importante na nossa igreja. Então, nós cremos de todo o coração que Deus o Pai, Ele perdoa, irmãos, aquele passado tão terrível que a pessoa viveu, porque não sabia ainda por completo e verdadeiramente das ordens divinas. Mas hoje manifestou o nosso Consolador, e hoje, então, irmãos, nós temos esta certeza, que pela obediência à doutrina e à disciplina, e também, irmãos, por um arrependimento profundo do coração, daquele que praticava iniquidade, e hoje pôde conhecer o verdadeiro Jesus, através da Santa Vó Rosa, então Deus o Pai, Ele limpa o espírito da pessoa. Dá a virtude na hora do arrependimento, seja onde estiverem, como aconteceu com todos desta igreja. Muitos irmãos, em meio seringais, em lugares muito longínquos, através do programa Hora Milagrosa, a Santa Vó Rosa, ela pôde alcançar estes corações e converter a esta verdadeira fé. Então ela acampou naqueles corações e pela obediência ao Pai ela deu esta conversão, este poder glorioso. E estes anjos têm lhes dado vitória desde o início desta obra. Muitos irmãos e irmãs que fizeram o alicerce desta igreja. E hoje, irmãos, é o braço forte do nosso Consolador, porque se submeteram a este batismo glorioso, nunca perderam a sua fé, e ainda é exemplo para os seus filhos, seus netos, para ajudar a vencer com glória no reino do céu. Então é preciso, aqueles que ainda não têm o batismo, se batizar. Porque isto, irmãos, é um assunto aos céus, é assunto de Jesus, nosso Senhor, que hoje instituiu esta graça gloriosa, este sacramento, nesta igreja apostólica. Então, aqui continua dizendo, o apóstolo São Paulo também escreveu e ficou gravado em Coríntios. Ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Certa vez também mostra, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi até Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, esse nascer é descartar tudo quanto é iniquidade da alma. Essa condição legal está sendo dada através do Espírito Consolador e também do poderoso profeta santo irmão Aldo. Cumpre-se, irmãos, as profecias, a Escritura, muitas vezes que nós nem sabíamos disto, aonde ficou narrado em certos trechos dizendo, sem profeta o povo se corrompe. Então, irmãos, esta igreja está sendo auxiliada por este profeta de Deus, porque para nós manifestou Jesus e também o Espírito Consolador da sua promessa. Então, Jesus naqueles dias explicou, e hoje também nós entendemos profundamente, irmãos, o significado do batismo.
Então, naquela hora, Nicodemos perguntou, ele não entendeu. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, essa transformação que Jesus mostrou é espiritual. Essa transformação é a conversão sincera daqueles que querem amar a Deus e que hoje, vendo a perfeição da Igreja Apostólica e a manifestação de Jesus nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa, então recebe esta grande graça. Através da doutrina, da disciplina genuína de Jesus, então vai lhes concedendo vitória, paz, saúde e felicidade. E através da direção do nosso santo profeta irmão Aldo, com seus ensinos, então, irmãos, a pessoa pode vencer até o fim. Então, o batismo se cumpre nesta igreja. Por isso, 2 vezes por ano, este convite divino aos que ainda não são batizados, e se manifesta a doutrina verdadeira, os ensinamentos através dele, para convencer os corações, para também pedir o seu batismo nas águas. Então, aqui diz: com isto, Jesus ensinou sobre o nascimento espiritual e o batismo nas águas. O nascimento do Espírito, ocorre quando a pessoa, arrependida de coração contrito, se converte à verdadeira fé e entrega a sua vida a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Ao receber o perdão, também recebe o batismo do Espírito Santo, que dá vida à alma por meio da virtude divina. O nascimento da água acontece no ato do batismo por imersão, um sacramento instituído por Deus para seus filhos, para que seus filhos cumpram a sua justiça, conforme sua fé, e testemunhem que deixaram o mundo e o pecado para viver no reino de Deus, em obediência ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, o nosso supremo pastor. Irmãos, antes da Santa Avó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus, até aprovava o batismo em alguns lugares. Mas depois que ele pôde formar esta igreja, ele disse que ele quer que batizem todos na igreja apostólica, porque aqui o batismo é feito com santidade. Então, isto é antigo. A pessoa se passar pelo batismo, como até mesmo alguns de nós outros, que fomos batizados em outros lugares, mas não buscava a santidade da alma. Então, o nosso Deus, hoje, com a obra realizada através da Santa Avó Rosa, então, irmãos, tem dado esta certeza de que a pessoa, então, buscando a santidade, pode viver continuamente gozando da sua grande graça. Então, ele aceita o batismo na igreja apostólica, porque é feito com santidade. Então, aqui termina dizendo: nosso Senhor Jesus também foi batizado. No entanto, em seu caso, não foi um batismo de arrependimento, pois ele já era santo e sem pecado, mas declarou: deixa por agora, disse Jesus, porque assim nos convém cumprir toda a justiça do meu Pai. Jesus foi batizado para instituir o sacramento e incluí-lo em sua doutrina, dando-nos o exemplo de obediência à vontade do Pai. Na igreja apostólica, então, os convertidos, primeiramente, deixam dos seus pecados e se santificam
como nós explicamos agora, por meio da obediência à disciplina, à doutrina, sobre a graça santificadora de Jesus, do Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo. Assim são preparados e consagrados a Deus para receberem o batismo. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, sempre prepararam o povo para este sacramento, com mensagens como agora, e ensinos edificantes, esclarecendo o seu valor espiritual. O batismo, então, como nós já sabemos, é realizado na sede da Igreja Apostólica em data previamente agendada pela direção. Os batizandos, quer dizer, os que vão se batizar, permanecem alguns dias em comunhão, participando de reuniões matutinas e noturnas, com ensinamentos doutrinários, louvores pelo nosso coral e participação no sacramento da Santa Comunhão. Tudo é feito sob a proteção de Deus, com a presença espiritual de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de numerosos santos e anjos. O Espírito Consolador guia, consola e inspira o povo, que permanece lá, em paz e harmonia, recebendo constantemente as virtudes do Espírito Santo. No ato do batismo, aqueles que vão se batizar recebem uma nova unção do Espírito Santo, que confirma a sua condição de filho de Deus. Essa unção fortalece sua alma, tornando-os mais puro e espiritualmente forte para vencer o pecado. Por isso, o batismo nesta Igreja Apostólica é um verdadeiro ato de fé e de justiça. Irmãos, aqui um convite divino, mais uma vez, que proclama aqueles que ainda não são batizados. O próximo batismo está programado para o dia 30 de agosto. Não percam tempo. Preencha sua ficha de batismo e venham participar deste momento com alegria e regozijo em sua alma. Irmãos, o batismo é um ato muito solene e sagrado, uma experiência que ninguém iguala na vida de um filho de Deus. Irmãos, mensagem bonita para aqueles que ainda não são batizados e para nós também relembrar o nosso voto, a nossa obrigação que nós temos diante de Deus para merecer a vitória celestial diante dele. Está aí este convite importante. O nosso muito obrigado pela reverência. E aqui, irmãos, tem um convite interno, eu levo aos irmãos. A congregação da Igreja Apostólica de Caçapava, São Paulo, convida a Irmandade Apostólica para celebrar seus 67 anos de existência e vitória nesta cidade. No domingo, dia 3 de agosto, com o início da programação festiva, a partir das 8 horas, com os ensaios e a reunião festiva com início às 14 horas. A vitória é de todos nós. Irmãos, nosso muito obrigado.